Muito bem, nós estamos aqui novamente, Ideia Livre no Ar, e hoje queremos conversar com vocês, trazendo mais uma vez uma convidada muito especial, que é a Alessandra Maletsky Ramazzini, formação é fonoaudiologia, mas ela atua hoje como gestora de projetos, convênios e contratos da Secretaria de Estado de Educação desde 2010. Atualmente é gestora do convênio que implementa a solução educacional para a educação integral no ensino médio em toda a rede pública estadual. Educadora e voluntária em atendimentos de prevenção ao suicídio pelo CVV Samaritanos, mediadora de conflitos em justiça restaurativa pela CEDUC e em convênio com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos para atendimento a adolescentes em conflito com a lei. Além disso tudo, para minha alegria, é minha filha e exerce com muita dedicação há muitos anos esse trabalho de profundo cunho social. Então eu quis trazer para vocês hoje a informação, claro que no tempo em que a gente pode, no limite do nosso tempo, o que vem a ser essa justiça restaurativa. Temos algumas perguntas, mas eu queria primeiro dar o nosso boa noite à Alessandra e agradecer a presença dela junto a nós no Ideia Livre. Boa noite, minha filha. Boa noite, eu é que agradeço a oportunidade de estar com você nessa proposta, nesse projeto, né? E agradecer a oportunidade de falar sobre alguma coisa que me toca muito o coração, né? O espírito, e que, apesar de ser alguma coisa muito inovadora, tem crescido, tem desenvolvido muito e tem ajudado muitas pessoas. Pois é, e tem uma coisa comigo nesse programa Ideia Livre, e vocês que já me conhecem sabem, eu converso aqui das coisas que eu me interesso diretamente, que eu apoio diretamente, que eu comungo, sobretudo concordando com o eixo fundamental das ideias, e por isso eu fico muito feliz em poder trabalhar uma ideia que vai meio que na contramão, segundo a minha observação de leigo nesse assunto, vai um pouco na contramão da prática e da execução da atual justiça, como ela é praticada e como ela é feita aqui. Então, eu preparei algumas perguntas e eu queria, então, que a Alessandra nos respondesse e nos esclarecesse. Uma vez que a justiça restaurativa se refere a um processo para resolução de crimes com foco no trato dos danos causados às vítimas, levando os infratores, a responsabilizarem-se pelos seus atos e, com frequência, envolvendo a comunidade na resolução do eventual conflito, a gente pergunta que princípio teria maior destaque diante da chamada justiça tradicional vigente.
Essa é uma pergunta bastante ampla, né? E assim, a justiça restaurativa ela traz um novo paradigma e ela realmente ela não se contrapõe à justiça retributiva, que é a justiça tradicional, mas ela complementa, ela traz uma nova visão para que a gente possa ter a oportunidade de exercitar a troca das nossas lentes, né? Porque a gente conhece o sistema tradicional retributivo que prima pela culpabilidade, não pela responsabilização do sujeito que ofende, né? Do cidadão que infringe a lei. Então, um grande paradigma que ela está trazendo como novidade é a condição de não ferir somente a lei, de não respeitar, ter que respeitar somente aquele que é ofendido porque quebrou a lei, mas aquele que sofreu o dano, a vítima, a comunidade, né? Então, a premissa não é só tratar dos problemas com a lei, mas tratar das vítimas e da própria comunidade do conflito onde aquela vítima e aquele ofensor estão inseridos, né? Eu fico aqui a imaginar como é que podem existir naturalmente resistências ortodoxas e tradicionais com relação a esse sistema. Não sei se talvez você pudesse nos dar um exemplo típico de algum caso que você tenha visto, de uma situação específica onde se possa ter aplicado a justiça restaurativa com êxito. Alguma coisa que a gente pudesse ter como uma exemplificação. Primeiro ressaltar que a justiça restaurativa ela ainda não é um sistema vigente como em muitos países. Hoje na Europa, em especial, a justiça restaurativa ela é modelo, né, que todos os países que estão envolvidos com isso seguem. Então, aqui no Brasil, a gente tem procedimentos restaurativos, a gente tem práticas restaurativas, dentre elas a mediação de conflitos. Entendi. Né? Então, nós temos um fluxo judiciário que é processual, que é modelar, que é padrão, que é aquele em que existe uma ofensa, existe uma quebra de contrato e que a parte que ofendeu precisa ser punida ou precisa ter ali a sua parte respondida, né? Pela justiça restaurativa, a gente vai buscar muito mais ver as necessidades daquela pessoa que sofreu o dano, daquela que ofendeu, de como isso ficou repercutido na comunidade e, de certa forma, como é que pode haver um ressarcimento, uma reparação, uma restauração do dano que foi causado, né? Então, algumas necessidades foram desatendidas, algumas obrigações podem ser ali cumpridas para que possa se reparar o dano através de um ressarcimento. Então, um exemplo prático disso a gente vê no projeto que eu estou envolvida agora, porque eu não sou advogada, então não posso falar com extrema propriedade sobre a justiça, mas a gente estuda os caminhos jurídicos, né, numa formação para mediadores em justiça restaurativa. Então, eu posso falar como educadora que hoje desenvolve projetos para escolas que estão inseridas em territórios conflagrados, territórios violentos. Então, nós hoje temos desde atos que são que a gente chama de incivilidade, que são atos pequenos, que são aqueles que os meninos costumam chamar de dar uma pedalada, né? Puxa o cabelo, ofende falando um palavrão, são atos de incivilidade. Eles vão crescendo, podem se transformar em atos indisciplinares, né? E que podem crescer e evoluir numa escala para atos infracionais. Então, eu vejo hoje nas escolas propostas de prevenção, de educação em mediação de conflitos para que isso não aconteça. Então, a gente tem um exemplo prático de uma menina que ela era constantemente chamada de testuda, era a testuda. E num determinado momento, depois de muitos anos, quase 10 anos, acumulando aquilo, entre outros sofrimentos que ela tinha, né, de perdas que ela vivia em casa,
num determinado momento, ela reagiu, ela colocou aquilo para fora com um menino que a chamou de textuda numa bela manhã, como sempre acontecia quando ela chegava na escola. Nesse dia ela reagiu e ela deu quase com uma guarda-chuvada na cabeça do menino, e o menino, colega de turma, ficou muito machucado. E aí foram querer entender, a direção da escola foi querer entender o porquê dela ter reagido por uma coisa tão simples, né? Por uma coisa que era aparentemente banal. E então a direção não soube como lidar muito bem com aquilo, chamou uma professora que tinha a visão, que estava fazendo a formação em mediação de conflitos, e ela se utilizou de uma estratégia que é o círculo, né? Que é a formação circular, que já é uma ferramenta pedagógica na escola, para que a vítima, os ofensores e as partes envolvidas no dano pudessem estar reunidas para falar sobre o que aconteceu. E para ela foi restaurador, né, poder dizer que ela há muitos anos sofria bullying, que ela não gostava da forma como as pessoas a chamavam de textuda, que ela não se sentia assim. E aí foi feito um acordo de que aqueles dois teriam ali alguma oportunidade de trabalhos voluntários na escola, de trabalhos conjuntos, para que a convivência pudesse estabelecer uma nova forma, né, de harmonia, enfim, com os professores, com a direção, com os familiares. Isso foi combinado ali num aspecto circular, né, numa forma de círculo restaurativo. Então, esse é um dos exemplos, né? É interessante porque a gente também, às vezes, se defronta com situações no nosso consultório de atendimento psicoterapêutico, onde essas, eu não digo infrações, mas esses desvios de comportamento que ocorrem, às vezes, reativos, não é? São, muitas vezes, mesmo um desabafo de muito tempo. Só então, quando se deflagra um pequeno conflito, vai se perceber, e a própria escola, às vezes, e a sua direção vai perceber que aquilo já se repetia, gerando um ônus para os ofensores e um maltrato para a chamada vítima há muito tempo, e aquilo gera um processo de transformação de mágoa em rancor, que varia de pessoa para pessoa, que pode, inclusive, trazer um desvio de conduta. Quer dizer, eu acho que esse princípio, se a gente consegue entender bem, é um princípio, vamos dizer assim, é quase um pleonasmo, porque é uma justiça justa quando você tenta entender também num processo restaurador, você tenta entender o ofensor, além de entender o ofendido, né? Para tentar avaliar causas, razões e talvez até raízes mais profundas, que acaba, de uma certa forma, contemplando uma tentativa de harmonização entre ofensor e ofendido, que é uma coisa que não caminha tão normalmente nos dias atuais da forma que a gente vê no dia a dia na aplicação da justiça, da polícia judiciária e coisa que o valha. Talvez fosse bom você trouxe uma cartilha interessante que eu queria que você mostrasse, falar um pouquinho desse projeto que você está trabalhando nele agora, colocar ele ali para a câmera assim, para mais verticalzinho, isso, para que a câmera possa ver, e fale um pouquinho desse seu projeto aí. Essa cartilha, ela é o material que embasa a formação que nós temos feito, participado, né? Que é fruto de um convênio entre um órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente aqui no Rio de Janeiro, o SEDECA, e a Secretaria de Direitos Humanos, né? Existem outros parceiros envolvidos, mas basicamente a gente teve um edital público
eu me candidatei a essa oportunidade, fui selecionada e hoje somos 20 mediadores em formação e já em prática supervisionada para que a gente possa ter a carga horária que nos habilita mesmo a prática da mediação, né? Especialmente com adolescentes infratores, que é o grande potencial inovador dessa proposta. Então, hoje, o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, assim como todos os outros tribunais de justiça no Brasil, ele já tem os seus núcleos de mediação, ele já tem os seus centros, né, que se apropriaram dessa metodologia e desenvolvem ações muito focadas para questões de direito do consumidor, por exemplo. Então, eu tenho lá um conflito com a minha operadora de telefonia. Então, uma pessoa representante lá da empresa é chamada, eu vou também para essa sessão, e um mediador, que é um terceiro imparcial, que não tem nada a ver nem com quem buscou, né, a orientação e nem com a instituição representante, tenta ali fazer um trabalho de chegar a um acordo entre as partes. Isso era feito anteriormente com o nome de conciliação. Hoje já existem mais estratégias para que a mediação possa chegar a vias que são não apenas só do acordo formal de atendimento do dano que foi causado, mas para que a pessoa se sinta de fato ressarcida, para que ela se sinta beneficiada, para que ela se sinta menos constrangida por todo o dano que ela sofreu, porque junto com o dano material, muitas vezes vem o dano moral também, né? Então, nós somos mediadores hoje com foco, né, para a experiência infracional. Então, existem várias instituições que estão derivando casos de adolescentes que cumprem medida socioeducativa, que são adolescentes que cometeram, né, um ato infracional. E aí nós vamos atender esses adolescentes inicialmente com a família, identificando quais foram as necessidades, né, que surgiram daquele ato. A gente pensa em convidar a vítima, sempre num momento em que haja uma necessidade do ofensor permitir que isso aconteça, porque a participação dele é voluntária, isso é uma premissa do trabalho restaurativo, ninguém pode se reconciliar com o outro, né, de forma imposta. Então, a vítima pode ser convidada, se assim o ofensor desejar, e existem sessões em que a gente estabelece primeiro com o ofensor e depois com a vítima toda a história, todo um combinado, todo um processo de harmonização para que depois, durante a mediação, as regras estejam muito claras, o que for dito possa ser compartilhado de fato. E aí se chegue a um momento de acordo quanto à reparação. E aí a gente pode ter reparações que são financeiras, que são administrativas, que são até imateriais. Eu conheço um resultado de um acordo de uma mediação que um adolescente compôs uma música, né, para a vítima, contando a história de como ele estava se sentindo e com tudo que ele tinha aprendido com aquela situação. Né? Então, você tem situações que são bastante emocionantes, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer numa sessão em que o melhor das pessoas está vindo à tona. O pior também, mas o melhor das pessoas, no sentido de querer resgatar e compreender aquela situação, vem ali naquele encontro. Né? Especialmente, um pouco de filosofia, especialmente dentro da doutrina espírita, nós aprendemos, enquanto estudamos a doutrina espírita, quando se questiona onde é que estariam armazenadas as leis universais que nós poderíamos chamar de leis morais ou leis divinas, perfeitas e imutáveis, onde é que elas estariam, como o homem as alcançaria? E a resposta que aprendemos lá quando estudamos a doutrina espírita é que essas leis, elas se encontram gravadas
na consciência do homem. Então, enquanto você falava, eu aqui já ao longo dos meus 68 para 69 anos, algumas vezes já tive diante da justiça, seja como testemunha, seja na justiça do trabalho, seja como vogal, seja com pequenas causas. E eu sempre percebi, do lado da justiça ou das pessoas que trabalham na justiça anterior ou na justiça vigente, um intuito, às vezes, um insight mínimo conciliador. Você veja, por exemplo, quando se vai a uma vara de família para se homologar um desquite ou um divórcio, coisa que o valha, todos os juízes ou juízas, de um modo geral, têm um procedimento quase padrão, me perdoem se eu estou invadindo a área que também não é a minha, de perguntar, não há nenhuma maneira de se reconciliar, casal? Não há nenhuma forma da gente rever isso? Quando nós adentramos a um tribunal da justiça paralela, que é a justiça trabalhista, que é uma justiça que existe apenas no Brasil, não existe nos outros países, ou na maioria deles não existe, mas que é chamada de justiça do trabalho, e vai ali o empregador com o empregado numa contenda, a primeira coisa que o juiz diz é o seguinte: existe alguma possibilidade de acordo? É a primeira pergunta que se faz. Então, me parece que já existe um impulso, oriundo talvez dessa lei que está ali, de conciliar. E talvez esse, para os mais sonhadores, e por isso eu falei, filosofar um pouquinho, seja talvez uma saída para essa violência chamada justiça unilateral, onde você não ouve, você pune, você às vezes executa, sem nenhuma chance de avaliação do que está se passando, e talvez, sobretudo nesse país, que é um país tão aberto e tão democrático, seja essa uma saída honrosa para os seus cidadãos, porque hoje em dia, a rigor, se você olhar para o que está acontecendo no mundo, a gente não vai saber quem é vítima e quem é algoz. É muito difícil isso. Hoje é difícil você julgar. Em qualquer instância, de Brasília para as periferias, quem é vítima, quem é algoz, onde isso começou, ninguém sabe dizer exatamente. Então, talvez essa seja uma luz num gigantesco túnel que possa nos dar essa chance de praticarmos esse pleonasmo, que é aquilo que a gente entende como justiça justa. Mas eu tenho mais uma pergunta interessante. Se essa justiça restaurativa não dá muita ênfase, ou não dá ênfase principal ao fato de que regras foram efetivamente quebradas, quem deveria ser, vamos dizer assim, responsabilizado por eventualmente ter infringido essas regras ou a lei, ou quebrado essas regras? Qual seria o novo olhar, que você inclusive falou antes, sobre esses danos ou sobre as reais necessidades cidadãs? Qual seria esse novo olhar proposto pela restaurativa? Na verdade, eu vejo como novo olhar, mas ela vem resgatando muitas questões que a gente perdeu com o tempo, né? Por exemplo, o modelo original de justiça restaurativa foi concebido por tribos aborígenes, por exemplo, né? Que tinham o hábito de se circular mesmo, de se reunir para resolver pendências, questões relativas ao contexto em que viviam. Então, tinha sempre a figura do ancião, né, do mais velho, né, que conduzia as questões
para saber como resolver, como encontrar soluções entre as tribos, entre os participantes da tribo. Essa prática cresceu muito, até hoje a gente tem os maoris na Nova Zelândia, na Austrália, a gente tem tribos que ainda praticam isso, e essas comunidades, esses países, eles têm isso como premissa, né? A justiça restaurativa já funciona como modelo. Então, um item que a gente perdeu e que não é tão novo assim é o respeito à ancestralidade, por exemplo. Então, essa é uma perspectiva que a gente retoma com a justiça restaurativa. A questão da gente dar voz às pessoas. E depois que você, num círculo, por exemplo, dá voz às pessoas, não existe mais uma voz única, né? O conhecimento é compartilhado, é partilhado. Você não sabe mais ou sabe tudo, né? Então, são premissas que vão trazendo, resgatando hábitos antigos que a gente já tinha em família, né? De se reunir de forma circular. E, em especial, levando em consideração agora a pergunta que você fez, só para contextualizar, mas voltando à pergunta, que é uma pergunta longa, uma pergunta ampla, um dano, alguém que comete um dano, ele tem uma necessidade que não era atendida, e ele rompe com um contrato social, ou ele rompe com uma regra que foi estabelecida em desacordo, né, com o outro. Então, no momento em que ele faz isso, ele não está prejudicando só a si mesmo e nem só o ofensor, mas a toda a comunidade. Então, essa visão também do coletivo e não só do indivíduo, e não só do patrimônio, não só do Estado, que precisa ser ressarcido numa situação de conflito, nesse momento todos são contemplados, todos podem ser atendidos, né? Não sei se eu respondo, mas eu acho que tem mais questões. Tem, mas responde sim, porque eu acho que fica mais encorajador, eu diria que tanto, vamos usar essa figura leiga de vítima, não é? e de algoz, ou de infrator, de culpado para aquele que recebeu a ação, eu acho que fica um pouco mais confortável quando você abre num círculo e você pode obter, talvez, visões diferentes, estados de contemplação do problema diferente, até mesmo senso humanitário diferenciado, porque nós não somos, eu sempre digo isso, graças a Deus nós não somos iguais, somos apenas semelhantes. E não sendo iguais, quando a gente abre para essa possibilidade, visões novas, entendimentos novos, poderiam eventualmente favorecer melhor os consensos. Porque, na verdade, o que interessa na justiça restaurativa é que se estabeleça consensos satisfatórios. Mesmo, mais uma vez, sendo isso um tanto redundante, mas o consenso satisfatório, às vezes, é legal, ele está escrito, ele está assinado, mas ele não é verdadeiro, ele não é moral. O consenso ele deve vir acompanhado de um processo transformativo, né? Ele deve vir acompanhado de uma nova postura. Então, muitas vezes, numa sessão de mediação ou num processo circular, a gente utiliza mecanismos de estratégias que dizem respeito à comunicação não violenta, por exemplo, né? Então, a gente prima pela condição da escuta empática e a escuta ativa, que a gente não faz no nosso dia a dia mais isso, né? Nem quando alguém nos aborda numa fila de banco ou de supermercado, a gente está muito cansado, muito apressado, mas às vezes aquela pessoa tem uma necessidade, né? Então, naquele momento, a pessoa fala alguma coisa e aí você retribui, né, perguntando para o outro se foi aquilo, né, que ele queria dizer de fato. E depois pergunta ao outro, você entendeu o que ele falou? Foi isso que você escutou? Que é para que não haja ali nenhum tipo de ruído. Então, os ruídos, às vezes, levam a conflitos muito graves, a gente sabe disso. As falhas na comunicação permitem que, muitas vezes, até se chegue a um conflito fatal, né?
E sem querer abrir mão da fundamental necessidade dos nossos advogados, daqueles que nos defendem, dos promotores que trazem a lei à baila e as responsabilidades à baila, sem abrir mão deles, é muito difícil, num processo, vamos dizer assim, padrão, em curso, numa lide jurídica normal em curso, é muito difícil que o advogado represente bastantemente a emoção do seu cliente, o sentimento do seu cliente. Porque ele, em sendo o causídico, ele é o responsável, o conhecedor maior da lei, mas existe um perfil individual, pessoal, anímico daquela criatura que não pode ser representado. Talvez abra aí um hiato no qual se possa atuar de uma forma mais restauradora. Mas eu tenho uma dúvida como leigo, e eu acho que os nossos espectadores também têm essa dúvida, a gente já sabe que isso ainda não é oficial no Brasil, ainda não está funcionando. Mas vamos imaginar que começasse a funcionar amanhã. Em que instância, quando, numa situação dessa, oficializada, uma ocorrência lavrada, quando começaria a funcionar, onde entraria inicialmente a justiça restaurativa? Em que local, em que nível e como ela entraria? Lembra que eu comentei que ela já tem um núcleo, né, estabelecido dentro dos tribunais de justiça, porque a própria justiça, né, o próprio judiciário já entendeu que não consegue dar conta, né, de tanta demanda, tantos processos, tantos conflitos, né, porque hoje tudo vira um problema jurídico. Então, a figura do juiz, ela hoje é uma figura centralizadora, né? O juiz ele precisa determinar até sobre o que a minha filha vai comer, ou que o seu filho vai vestir, se ele vai poder ir para o baile funk ou não. Então, existem decisões hoje que não cabem à justiça, mas que oneram a justiça. Então, esses núcleos de mediação já fazem esse trabalho em todos, né, esses centros que estão estabelecidos nos tribunais, oficialmente, dentro do fluxo judiciário. Mas existe o que está por fora desse fluxo judiciário, que é a prática da mediação de conflitos, dentro e fora. Hoje existe uma lei que já foi sancionada, mas que vai ser, ainda tem vigência para ser em publicação, começar a funcionar em 2016, e essa lei da mediação, ela dispõe lá de algumas cláusulas, né, e de alguns itens que diz que pessoas que se capacitarem, que tiverem uma prática, que tiverem uma formação, que não somente os advogados poderão exercer, né, se tiverem a competência, a mediação de conflitos. Poderão, através das suas instâncias, que não judiciárias, né, fora do eixo judiciário, atuar com mediação de conflitos. Então, o que a gente faz, por exemplo, hoje no nosso projeto, né, é atender casos derivados, por exemplo, de instâncias como CREAS, que é um núcleo de assistência social, que hoje recebe adolescentes, recebe famílias que vivem com conflito. O orçamento para essas instituições nem sempre dá conta de que os assistentes sociais cuidem de todas as pendências. Então, meninos que praticam, por exemplo, arrastão, né, que são recolhidos, que vão para abrigos, que tipo de ações podem ser desenvolvidas para esses meninos para que eles não reincidam, essas meninas também, né? Então, muitas vezes, uma situação em que a gente possa atender, acolher esses adolescentes, poderia funcionar fora do eixo judicial direto, né? Mas com o apoio do judiciário, para que hajam novas soluções, que hajam novos caminhos, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje adolescentes que estão sendo indicados pelo Tribunal de Justiça, a gente tem adolescentes que estão sendo indicados por diretoras de escola,
para participar de sessões de mediação. Tudo isso de forma muito supervisionada por profissionais de referência, né? Por profissionais que já praticam há mais de 10 anos a mediação e as práticas restaurativas, né? Eu ainda teria algumas dúvidas importantes e eu acho que esse é um excelente momento para que a gente possa fazer as nossas reflexões com relação à justiça, porque eu vejo muita gente pessimista com relação à justiça, sobretudo pelo que a gente vive no país, atualmente, em todos os níveis, mas isso não deveria nos colocar de novo numa espécie de crisálida que não nos permitisse voos mais altos, no sentido de tentar imaginar uma justiça mais abrangente e, sobretudo, um futuro melhor para os nossos jovens. Então, eu queria fechar, antes de você dar as suas palavras finais, com algumas perguntas conjugadas para você tentar, nesse nosso pequeno tempo, tentar condensar. Por exemplo, quais são os resultados de um encontro restaurativo que você possa nos colocar como resultado potencial, em potencial, se é que nós já temos alguns resultados positivos aferidos. E, finalmente, se existe um balizamento para o exercício prático dessa justiça. Existem alguns resultados que são internacionais, que estão disponíveis, inclusive, de forma pública, né, na própria internet. O programa Justiça para o Século XXI, que é uma proposta que vem pioneiramente sendo desenvolvida no Rio Grande do Sul, porque lá o judiciário já tem maior visibilidade do quanto isso é impactante, né? Então, ele já tem muito mais experiências bem-sucedidas e já tem muito mais profissionais formados, muito mais resultados do que propriamente aqui no Sudeste. Brasília também tem muitos resultados, mas eu conheço uma história, por exemplo, muito simples de um adolescente que era engraxate, mas que também trabalhava como no tráfico local, né, na sua comunidade. Quando ele era engraxate, ele tinha uma postura que era de bastante assim, baixa estima, ele não era reconhecido, não era aceito na comunidade. Quando ele era o participante daquele tráfico, né, local, ele era um protagonista, ele era respeitado, mesmo que de forma violenta, de forma forçada, né? E quando a gente tem, por exemplo, uma situação de tráfico, a gente ali não tem uma vítima focada, discriminada, né? Toda uma comunidade é vítima do tráfico. Então, uma sessão de mediação, eu não teria uma vítima em especial para acolher, né? E para cuidar. Então, a gente entrou num consenso com ele de trabalhar questões com ele do senso comunitário, de como é que ele resgataria a imagem dele e os danos que ele causou para aquela comunidade, né? E o que ele teria a retribuir, por exemplo, ou a compartilhar com os jovens daquela comunidade para que não vivessem aquilo que ele viveu, né? E ele era um menino que gostava de música, é um menino que gosta de música. Então, ele fez um rap na mesma situação de aproveitar o contexto, né, de habilidades, de competências, porque hoje a educação está primando muito por isso, não só mais pelo aspecto cognitivo, mas pelo aspecto socioemocional. Então, através da arte, da música, ele conseguiu compor, né, uma música que orientasse os jovens por caminhos diferentes. Aquilo para ele foi restaurador, aquilo para ele foi uma ferramenta, né, que o colocou num lugar de protagonismo diferenciado, né? Porque impunha uma certa coerência de uma nova atitude, talvez a partir de alguma coisa que saiu da própria autoria. Exato, e a condição do resultado restaurativo nunca é o que eu acho que é melhor, né? O que a gente acha que é melhor para a pessoa.
ela vai ter que internamente buscar essas respostas e, com a ajuda dos facilitadores, dos mediadores, encontrar um caminho, né, que vai ser transformador a partir daquele acordo ou a partir daquele momento que ele tiver com a vítima, né, no caso, falando do ofensor. E para a vítima, ela vai passar a ter um novo olhar sobre aquele conflito. O que motivou o conflito? Por que aquele conflito não aconteceu? Aconteceu com ela, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, né? Por que ela precisou passar por aquilo e ela não teve a mesma reação como ela tem agora, quando ela conhece as razões do ofensor, as necessidades do ofensor, e ela pode falar das suas necessidades também. Né? Porque no caminho da justiça tradicional retributiva, a vítima tem pouca voz, né? A vítima quase não aparece, a vítima não fala. A gente prima muito pela punição do ofensor, né? Que no caso é aquilo que a gente falou, é vítima e alterna o papel de vítima e de ofensor. Né? Isso. Gente, a gente está na curvinha final do nosso programa e ele é muito reflexivo, na minha opinião. Eu diria a vocês que depois de uma certa idade, não a idade cronológica, a idade verdadeira, depois de uma experiência vivencial de algumas encarnações, você começa a ficar mais seletivo, porque você acaba aceitando, você passa a ter um nível de satisfação menor. Você já não precisa de muito para se satisfazer. Em que sentido eu estou dizendo isso? A gente entende que num processo como esse, que se inicia, embora tardiamente, mas que se inicia, 1, 2, 3, que possam ser contemplados dos dois lados da lei pela justiça restaurativa, para mim, a essa altura, é lucro. A gente ainda está muito na expectativa de grandes quantidades, de mudanças radicais, de transformações radicais e totais, e a natureza nos demonstra o contrário. Não há saltos na natureza. Então, eu acho que essa é uma grande perspectiva da gente ter, na verdade, uma justiça emocional, social e, sobretudo, humana melhor nos próximos tempos. Então, eu queria, agradecendo desde já a tua presença, o que você nos trouxe, deixar você para as suas palavras finais e também para que você possa dizer como as pessoas poderão se informar mais acerca da justiça restaurativa, conhecer mais e, quem sabe, aderir a essa ideia, porque ela está a precisar de pessoas. Bom, eu agradeço a oportunidade, porque a gente sabe que é um caminho que ainda está sendo aberto, né? É um território ainda inexplorado, mas que precisa ser ainda melhor trabalhado, melhor divulgado. Então, qualquer espaço, qualquer oportunidade é de uma riqueza muito grande, né? Porque a expectativa é a mesma que a gente tem em relação à sociedade. Resultados como o que a gente viu nas provas do Enem esse final de semana, né? Com um texto de uma redação que falava sobre a violência contra a mulher, e muitos jovens manifestando um machismo exacerbado em relação a isso, em relação à condição da diversidade religiosa também, manifestando violentamente, né, as suas posições. Então, talvez a gente ainda não esteja pronto para uma justiça plena, né? Um retorno massivo. Pois é. Talvez a gente precise elaborar isso, ainda precise construir isso, mas a gente precisa de novos olhares, novas práticas. Como você bem disse, a lei divina, a lei maior, está escrita nas nossas consciências, mas a forma como a gente tem, as ferramentas que a gente tem para manifestar isso, para reconhecer isso, para decodificar isso, para praticar isso, ainda são poucas. A gente não reconhece o outro ainda, não se reconhece no outro ainda, na humanidade do outro, a gente não respeita ainda a humanidade do outro, a gente ainda está aprendendo isso, né? Então, que a oportunidade de conhecer a justiça restaurativa
que tem me feito enxergar esse lado, né, que eu não conhecia, da importância do outro, do pensamento do outro, da escuta do outro, né, possa contagiar a todos também, né, que possa fazer parte das suas práticas, do seu falar, do seu ouvir, né? É isso que a gente espera. Dúvidas, querendo mandar suas perguntas, idealivre@geide.org.br. A cada quinta-feira, a partir das 19 horas, o nosso Rede TV, o nosso Geide TV, me perdoe, canal do YouTube Geide TV, terá um programa novo, a cada quinta-feira, a partir das 19 horas. Eu quero agradecer especialmente a Alessandra Maletes Camazini, agradecer pelo programa, agradecer a audiência de vocês, a alegria de ter participado com a minha filha de um programa restaurador nas nossas consciências e dizer que as ideias livres continuam por aí, estão no ar. Nós vamos pegando, vamos usando e vamos conversando. Até a próxima, com uma nova ideia livre. Obrigado.